E aí, meninada do Coque, tudo bem? Nós estamos gravando hoje a aula de quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, né? E hoje nós temos o tema Equidade de Gênero, que começa na página 90. Então, nós vamos falar de um tema que não é só matéria escolar, né? Afeta a vida de todos nós. Aliás, os temas de geopolítica têm essa característica. Ele serve, claro, para que nós aprendamos no que diz respeito à disciplina escolar, para que a gente vá bem no vestibular, mas essencialmente ele contribui para que a gente tenha posturas diferentes na nossa vida. E esse tema, com certeza, nos remete a isso. Bom, logo no início vai dizer que a diversidade, a inclusão e a equidade de gênero nas empresas públicas e privadas é algo que tem sido buscado mais nos últimos tempos. Primeiro, é necessário explicar as expressões, né? Diversidade é eu ter todos os tipos de pessoas, né? Mais velhas, mais novas, homens, mulheres, brancos, negros, pardos, heterossexuais, bissexuais ou outra qualquer denominação de gênero, né? Isso é o que a gente chama de diversidade. Inclusão é justamente porque muitas dessas minorias, não necessariamente minorias quantitativas, né? As mulheres são maioria no Brasil, inclusive, mas são tratadas como minoria, né? Sem espaço. Então, muitas dessas minorias nunca tiveram espaço na política, na economia nacional. E nos últimos anos, nas últimas décadas, isso vem mudando, aos poucos, mas vem mudando. E equidade de gênero, a palavra equidade é uma coisa muito interessante. Eu, certa feita, estava fazendo um programa de rádio representando a comunidade espírita, junto com um pastor e com um padre, e a gente estava falando muito de igualdade, né? A pergunta para os três era a respeito de equidade, de igualdade, e o pastor fez um comentário interessante que me fez refletir. Então ele diz assim: olha, mais do que a igualdade, nós temos que pensar na equidade. E aí eu fiquei tentando entender a expressão, e ele usou uma metáfora para explicar isso. A igualdade é o seguinte: tem um muro ali, e a gente fala assim: todos têm o direito de olhar por cima do muro. Isso seria igualdade, né? Estamos dando o mesmo direito para todos. O problema é que o muro tem 1,50 m e uma pessoa tem 2 metros. Então, tranquilo, ele vai olhar por cima do muro. A outra pessoa tem 1,70 m, com alguma dificuldade ele vai conseguir olhar por cima do muro. E a outra pessoa tem 1,45 m. E aí, se o muro tem 1,50 m, ela não vai conseguir olhar. Então, apesar de nós termos igualdade, não temos equidade. Ele falou, para termos equidade, nós teremos que colocar um caixote aqui, né, para a pessoa de 1,70 m, para a pessoa de 1,45 m ficar na mesma altura da pessoa de 1,80 m. Aí sim, nós teríamos equidade. Olha que interessante, né? Às vezes simplesmente você falar assim, não, todos vão prestar o mesmo concurso, fazer o mesmo vestibular. Isso seria igualdade. Mas uns tiveram as melhores escolas e outros nem escola às vezes praticamente tiveram. Então falta equidade. Perceba que é uma expressão muito mais correta do que igualdade para o caso. Na página 91, vai dizer que muitas marcas passaram a usar nas propagandas pessoas LGBTQI, negras, né? Pessoas com portadoras de deficiência. Isso era impensado algum tempo atrás, né? Até cita aqui que as propagandas de margarina era sempre o pai, a mãe, o filhinho e a filhinha loirinhos, né? É isso que vendia o produto. Hoje não. Hoje muitas marcas têm incluído essas minorias e isso tem dado resultado econômico, né? Tá vendendo mais do que antes. Então essa é uma coisa interessante. Então essa ideia de implantar políticas inclusivas nas empresas tem ganhado força porque dá lucro.
Então a empresa não está fazendo favor para ninguém, não. Ela percebe que ao fazer isso, ela se beneficia, né? Diferente do que se pensava anteriormente, que tinha que ter ali o casal loirinho, por exemplo, com os filhos. Agora isso já caiu por terra, se vê que não é bem assim. Ainda na página 91, está falando da campanha, né, de uma campanha Proud at Work, que fala que 51% dos entrevistados dentro das empresas disseram não ver necessidade de contar sobre a sua orientação sexual. 37 declaram não gostar de falar da vida pessoal, enquanto 32 afirmaram que ninguém sabe sobre sua orientação sexual dentro e fora do trabalho. E 22% que tem medo de represália por parte dos colegas. Então veja como que apesar desses avanços, a maioria das pessoas ainda não se sentem à vontade para falar da sua orientação sexual, como essa pesquisa que demonstra, né, feita em diversas empresas. Então, esse autor aqui da pesquisa disse que muitas pessoas foram contratadas, né, principalmente transexuais, foram contratadas mais de 3 mil por empresas, justamente por conta desse fórum, desse debate que ele tem promovido com as empresas. Então, isso é uma notícia boa. Aí na página 91 vai começar a falar sobre a inclusão de negros e indígenas, porque essas duas facções da população brasileira também são muito discriminadas, né? Olha só, entre os advogados, os cargos de sócios e advogados juniores, plenos ou senhores das bancas de advocacia, não tem nem 1% de negros. Olha como é grave, né? Então, se você pegar os grandes escritórios de advocacia, os advogados que são donos, né, sócios ali dos escritórios, nem 1% é advogado negro. Então isso é uma demonstração o quanto ainda nós temos que remar e caminhar para a inclusão. No que diz respeito aos indígenas, a situação é ainda pior, né, porque muitos indígenas não têm a formação urbana. E aí eles falam que mesmo os 320 mil indígenas aqui que foram catalogados, né, pelo IBGE, que moram em área urbana, não conseguem sobreviver a não ser com atividades próprias deles, né, que fala que a maioria deles luta para ampliar a comercialização de seus produtos e obter renda com turismo, né, por exemplo, turismo ecológico, tal, é assim que muitos indígenas ganham a vida. Mas por outro lado, fala que realizando atividades ecologicamente corretas, eles têm conseguido renda. Cita o caso dos índios da etnia Kayapó do Pará, que obtiveram cerca de R$ 1 milhão com a venda de 200 toneladas de castanha. Isso é explorada de forma ecologicamente correta, né? E outros 39 mil com a venda de sementes de camaru, que é uma... Camaru não, cumaro, que é uma semente que serve para fazer remédio, aromas, na indústria madeireira também. Bom, na página 92 está falando sobre o significado da sigla LGBTQI, né? A parte LGB diz respeito à orientação sexual, né? O L de lésbica, o G de gay e o B de bissexual, ou seja, mulheres que têm preferência sexualmente falando por outras mulheres, homens que têm preferência sexualmente falando por outros homens e pessoas bissexuais que não têm preferência. Isso as 3 primeiras letras, mas as outras 3 já diz respeito ao gênero, né? Então, os transexuais, né, que são representados pela letra T, queers, que são representados pela letra Q, e intersexuais pela letra I. Então, não é só, né, essa sigla não diz só respeito à orientação sexual, mas diz respeito também à questão de gênero. Bom, nós vamos parar essa primeira parte da gravação por aqui e voltamos para concluir daqui um pouquinho.